Amém. Amém. E amém. Amém. Depois tu corta isso. Amém. Oi. Amém. Foi o que eu falei alto, mas tá ruim. Pega ali, Ednaldo, do outro. Não vai funcionar não esse. Amém. Funcionou. Amém. Valeu, Marco. Após pronto. Eu quebro essa palavra, viu? Careca, jamais. Eu vou Henrique para fazer meu implante. Graça e paz, queridos. Vamos mergulhar na palavra do Senhor, né? Dessa manhã. Quero que você abra aí sua Bíblia em Marcos 5. Marcos. Aí pede para não quebrar. Marcos 5. E nós vamos ler os versículos 25 ao 34. Marcos 5, do 25 ao 34. Amém. E diz assim: a cura de uma mulher enferma. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada no seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhes seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, consciente que nele se operava, veio, prostrou-se ante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Até aqui. Feche seus olhos. Vamos orar. Espírito Santo, precioso Espírito Santo, tu és poderoso, tu és a cura. E eu quero te pedir, Espírito Santo, nessa manhã, que a cura venha acontecer, que o ambiente de cura, Senhor, esteja neste lugar. Eu quero declarar, Espírito Santo, enquanto essa palavra estiver sendo ministrada, o Senhor vai alcançar a nossa enfermidade, Senhor, seja ela qual for. Tem total liberdade, Espírito Santo, em nosso meio. Nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. E aleluia. E a força pronto. Eu gosto muito desse texto, queridos, porque esse texto, ele é um texto que ele fala de uma mulher que foi curada. Quantos aqui estão precisando de uma cura? Amém. Alguns receberam, disseram amém, fraquinho, né? Quando precisa dizer amém, aí recebe mais forte. Amém. Eu vou falar algumas características dessa mulher para que a gente venha iniciar. Primeira coisa, Jesus não foi atrás dela, foi ela que foi atrás de Jesus. Outra coisa que é bem interessante, o fluxo menstrual, ele limpa a mulher da sujeira interior. As mulheres aqui sabem disso, né? A partir do momento que a mulher ela menstrua, então é uma limpeza no seu organismo. Ele está jogando as impurezas para limpar o organismo da mulher. Quem se encontrasse a ela e tornasse impuro, ela se tornava impura. Por quê? Porque ela era considerada impura por conta da lei de Moisés. Então essa mulher vivia sozinha, em uma solidão eterna. Ela não tinha forças. Uma hemorragia, um sangramento tira as nossas forças. Uma pessoa que ela sangra constantemente, a tendência dela é morrer. Porque não tem como, né? Se uma pessoa está sangrando, ela não vai ter como permanecer viva. Alguma coisa tem que acontecer. E essa mulher, ela sangrava durante 12 anos.
E outra, ela padecia nas mãos do médico. Ela sofria de médico em médico. Imagine, você vai para um médico, aí não resolve. Aí você vai para outro médico e não resolve. E você vai para outro médico e não resolve. Imagine a mente dessa mulher. Eu vou para quem? Se eu vou para um médico não resolve. Se eu for para outro médico não resolve. E agora, o que é que eu faço? Outra coisa, gastou todo o seu dinheiro e não teve nenhum êxito. Então, com certeza, essa era uma mulher rica. Era uma mulher que tinha categoria, que tinha glamour. E ela se você olhar no início do texto, desse texto, Marcos ele começa relatando, dizendo uma certa mulher. Então ele poderia dizer uma mulher, alguma coisa tipo. Então era alguém influente que estava lá no meio. Eu acho que na hora que ele foi relatar, ela devia estar perto de Jesus, perto dele. Aí ele deve fazer, esta mulher. Então com certeza ela era uma mulher influente. E gastou todo o seu dinheiro. Ficou lisa e azar, lisa. E o que eu achei mais forte, queridos, que ao invés, pelo menos ela tivesse permanecido doente. Não, está doente, beleza, vai permanecer doente. Só que a Bíblia relata que a situação dela piorava. A Bíblia diz que a situação dela piorava. Então imagina, você já vai de médico em médico, não resolve sua situação, gasta tudo que você tem, fica liso, pobre. E o pior, a doença se agravando cada vez mais. Aí, no verso 27, foi quando ela ouviu falar de Jesus. Querido, e é interessante que com certeza foi algumas mulheres que foram dizer a ela, porque um homem não poderia, ela devia ter alguma amiga. E mulher gosta, né, de conversar, levar notícias. Aí estava lá Jesus, a mulher gosta de conversar, levar notícias. Aí estava lá, ela toda trabalhada na sofrência, sem ser curada. Essa mulher chegou para ela e disse, olha, porque se você for olhar os relatos anteriores, Jesus estava passando, curando em todos os lugares. Se você for ler o livro de Marcos do início, você vai perceber que Jesus estava ali, curando. Então, com certeza, alguém disse a ela, oh, mulher, alguma amiga dela deve ter dito, mulher, tem uma pessoa que está curando. Alguém falou num tal de Jesus, que é de Nazaré. Com certeza ela deve ter dito, mas será que tem alguma coisa boa de lá? E o ouvir falar de Jesus foi o que despertou a mente dela para que ela pudesse entender que era a única coisa, que era a única pessoa que podia trazer a cura que ela precisava. Jesus não foi ao encontro dela, Jesus estava indo ver a filha de Jairo. Se você olhar lá no verso 21 e 24, volte aí para você ver. No verso 21 e 24 diz assim, o pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Então Jesus de fato não estava indo de forma nenhuma atrás dessa mulher. Jesus estava indo ao encontro da filha de Jairo para fazer uma cura. Então veja que nesse processo Jesus estava fazendo curas. E o nosso primeiro ponto, para a gente dar início, isso foi só a introdução. Nosso primeiro ponto é um testemunho defeituoso de Jesus. Primeira coisa, ela ouviu, né? Se ela ouviu, então foi porque alguém falou para ela. E o primeiro ponto é um testemunho defeituoso de Jesus. Quando estamos insatisfeitos com Jesus, damos um mau testemunho da nossa fé. É interessante você encontrar uma pessoa que ela não foi curada, uma pessoa que ela não teve mudança na sua vida, depois que ela entregou a vida a Jesus. Então é natural que ela fale mal.
ela não vai falar bem da sua fé, ela não vai falar bem da igreja. Por quê? Porque ela criou uma expectativa da cura, mas ela não foi curada. E geralmente essa pessoa ela vai dar um mau testemunho. E se eu e você nós viemos observar, essa hemorragia, a hemorragia dessa mulher tirava a vida dela. Ela era uma mulher que não tinha vida. Se observar, ela não tinha vida. Ela teria que viver presa em algum lugar, reservada, porque ela não poderia estar meio ao povo, porque ela era considerada impura, e ninguém poderia chegar até ela. Então ela vivia, de fato, nessa situação. E nós, eu e você, onde está vazando a sua fé? Onde tem vazado sua alegria? Muitas pessoas têm vindo à casa de Deus, mas saem sem o milagre. Nós vemos pessoas vindo à casa do Senhor, às vezes tem problema, precisa de uma cura, mas ela não consegue ter o milagre. Pois ouviram falar de Jesus, mas um relatório defeituoso. Queridos, eu e você, nós precisamos ter cuidado como nós falamos de Jesus. Nós não podemos falar de Jesus daquilo que a gente imagina, ou daquilo que a gente pensa. O meu falar de Cristo, ele tem que ter tudo a ver com a palavra de Deus. Está na palavra, então nós podemos falar de Jesus da forma que está aqui. Não é uma achologia. Eu acho isso. Eu acho aquilo. Precisamos do Espírito Santo com essa revelação para que nós venhamos entender. Por quê? Além de impedir você de receber o seu milagre, você está impedindo o outro de receber o milagre dele. Pela forma que você interpreta a palavra, pela forma que você leva a palavra, você impede você de receber, se estiver errada, se estiver defeituosa, ou você impede a pessoa de receber. Lembre-se, nós não somos o que pregamos, nós somos o que vivemos. Nós precisamos ter o domínio próprio do Espírito para testemunhar de Jesus, ter frutos do Espírito. Uma pessoa descontrolada emocionalmente, irada emocionalmente, ela precisa urgentemente da presença do Espírito Santo na vida dela para ela não dar um mau testemunho. Queridos, é terrível. Terrível. Uma pessoa que dá um mau testemunho com a ira é terrível. Você deixa. Eu passei uma situação uma vez, vou confessar meus pecados. Vou começar assim, eu gosto de confessar meus pecados. Eu fui pagar a mensalidade de João Pedro, ele estudava no Sesc. Aí eu fui pagar a mensalidade. Quando eu cheguei, tinha mais ou menos umas 4 pessoas assinadas num lugar. Aí tem um pisoteio lá que você puxa as fichas. Aí eu ia puxar a ficha. Aí o cara que estava lá disse: boa tarde, precisa pegar a ficha? Aí ele olhou para mim e disse: não, bem abusado. Nesse dia não estava legal não. Estava com a lixeira emocional topada. Ruim. Aí eu disse: beleza. Aí me sentei, ele não estava atendendo ainda. E começou a chegar mais gente. E nisso eu estava no horário de almoço. Homem, com fome, que não é desculpa também, né? Mas o cabo fica com as coisas mais evaporadas. Então, começou a chegar gente. Resumindo, quando eu olhei, a sala estava cheia. Aí, a carne velha reinou. Eu pensei, eu quero ver agora ele saber quem é o da vez. Duvido ele saber. E geralmente pessoas de horário de almoço não querem passar na frente do outro, e assim sucessivamente, né? Depois eu quero ver agora. Nego, velho, tu vai dizer? Aí na hora chegou uma mulher e disse assim: precisa pegar uma ficha. Eu acho que nesse momento ele se desesperou. Aí disse assim: precisa pegar aí do lado. Eu estava sentado e disse: precisa não. De jeito nenhum, você vai adivinhar. Quando eu lhe perguntei, quando eu cheguei, você disse que não precisava. Como é que você agora quer que ela pegue? Você vai saber quem chegou primeiro, segundo, terceiro. Eu estou no quarto. Pronto. Minha gente, aí eu me achando, né? Razão, buscando meus direitos. Queridos, na hora eu senti um incômodo. Aquela coisa ruim. Pecasse. Meu Deus do céu. Aí eu errei. Aí na hora o Espírito Santo disse assim: Josmilton, agora imagina
tu fizesse isso com esse rapaz. Aí tu estás num domingo, pregando nos 2 cultos. De repente esse rapaz está sentado na cadeira. Sabe o que é que ele vai dizer? Essa bexiga lá é crente, homem. Isso estava lá no Sesc, fazendo as coisas erradas, me humilhando lá no meio do povo. Aí na hora eu digo, Senhor, eu tenho que ser atendido por esse homem para eu pedir perdão. Em nome de Jesus. Aí fiquei esperando e fui atendido por ele. E ainda, olha, ele estava com Satanás no couro, não tem condições não. Na hora que eu cheguei para falar com ele, que eu disse assim, opa, aí eu fui entregar ele, peguei e disse, você fazer o quê? Aí eu disse, vim pagar a mensalidade. Ele disse, mensalidade de quê? Aí eu disse, da escola do meu filho. Tá com documento? Eu disse, não, olha pelo CPF. Aí disse, olha, me perdoe pela forma que eu falei com você, viu? Foi porque como tinha muita gente, ele tá certo. Eu disse, meu Deus. Só que nós precisamos, queridos, buscar a doçura do Espírito e não ter razão própria. Você já viu um defunto ter vez? Apostei um monte de crente vivo. Você sabia? Porque um defunto lá no caixão, você chega perto do caixão e diz, tu é uma miséria, derrota, tu pegasse minha vida. Eu vi um vídeo uma vez de uma mulher que foi casar com um cara pensando que ele era rico, ele era pobre, aí ele deixou para ela pagar o caixão. Foi. Aí nisso, ela chegou, aí estava filmando a reportagem, aí ela chegou no caixão e disse, isso é uma miséria, vai pro inferno, tu ainda pegasse, além de chegar e pegar e me deixar lisa, aí deixasse para pagar um caixão, me deixasse com dívida. Ele reagiu, por quê? Estava morto. A Bíblia diz que nós temos que morrer para os nossos desejos. A Bíblia diz que nós temos que morrer para que Cristo viva em nós. Queridos, tem muito crente vivo, tem muita carne. Crente carnal, é o pior tipo de crente de lidar, é o crente carnal. Misericórdia. Você vai falar com um crente carnal, olha para essa serpente, ela se torce, e ela se coisa, mas se defende, e diz uma coisa, e fala outra coisa, diz, misericórdia, daqui a pouco ela se endemonia, perdeu. Eu digo, sai dele, não entra nele, sai dele, não entra nele. Por quê? Porque a carne está tão viva, queridos, e nós precisamos ser crentes espirituais. Eu e você precisamos andar perto de Jesus. Quando nós estamos mais perto de Jesus, nós somos diferentes. Nós somos menos carnais. E Jesus é simples. Nós que na maioria das vezes complicamos o Evangelho. Às vezes a gente vai tentar, a gente só precisa dizer, queridos, Jesus é amor. Jesus te ama. Um abraço representa Jesus. Mas às vezes tu quer vir com a teologia, quer converter. Não, porque a palavra está pecando. Minha gente, um pecador, uma pessoa que não conhece Cristo, ela não tem a mentalidade de Cristo. Ela não nasceu de novo. I have the mind of Christ. Eu tenho a mente de Cristo. Eita! Isso aí é a semana todinha. Então não tem como, queridos, tu tentar falar com uma pessoa uma coisa espiritual. A mente dela é uma mente morta, carnal. Então muitas vezes tu estás querendo implantar a palavra para uma pessoa que ainda não sabe o que é a palavra. Nós precisamos trazê-la para Cristo. Mostra, está pecando, tio bifo. Deixa ela pecar. Eu lembro, eu vou até dar o testemunho aqui de quando eu ganhei Lucas para Cristo. Porque esse foi a pessoa que eu ganhei para Jesus. E eu investi na vida de Lucas. Olha, Lucas fazia raiva. Vai ser uma benção hoje. Depois peço perdão a tu, viu, Lucas? Eu nem pedi a tu para dar teu testemunho. Mas eu comecei a investir na vida de Lucas. Queridos, o enviado dos infernos, você chegou perto dele. E eu chamava Lucas para ir para a igreja, e a pessoa chamava Lucas para ir beber. E eu chamava Lucas para ir para a igreja. Aí toda vez que eu saía da loja, que eu encontrava, estava o Lucas em algum lugar com esse cara. Mas me dava um ódio tão grande. Mas eu não podia ir de contra com ele. Lucas, tu vai para o inferno. Lucas, vai acontecer isso. Lucas, assim. Não. Eu orava, eu ia buscar ele na casa dele, eu jejuava pela vida dele, até que ele nasceu de novo. Aí depois que ele nasceu de novo, o caldo foi grosso. Eu digo, agora tu vai ter que ir atrás de Jesus. Agora tu vai ter que testemunhar a tua vida, tu conheceu Jesus. Então não tente enfiar o evangelho para as pessoas. Isso é meu iPad, viu? Se você quiser me presentear com o iPad, porque tem um iPad e iPod, né? Aí isso aqui, aí o iPad eu peço a vocês. iPad. Esse aqui é iPod. E é interessante, queridos, que Jesus, ele nunca teve problema com
pecador. Jesus, ele sentava com os pecadores. Jesus, ele ouvia os pecadores, porque a presença de Jesus curava as pessoas. Eu não digo a você que você vá, porque diz assim, eu vou para o cabaré evangelizar lá. Não vai não. Eu vou para a festa, vou para o festival de inverno lá para a festa, para evangelizar lá. Não vai não. Queridos, o Espírito Santo, ele vai direcionar. Não é algo que você vai... Tu é uma pessoa que era preso no álcool. Tu bebia cachaça. Aí de repente, tu vai para um bar. Eu vou evangelizar num bar. Aí quando chega lá, tu me segura senão eu caio. Me segura senão eu caio. E tu cai. Por quê? Porque se tu era preso num álcool, tu vai sentir o cheiro da infeliz. Ela vai ali te seduzir. Aí tu acha, Jesus, mas eu vou arrumar alguém aqui. Chorei, canta, baixo. Cheirei. De repente caiu. Então não é isso que a palavra está dizendo, que você deve andar. Não, a palavra não está dizendo isso. A palavra está dizendo que você não deve julgar. É diferente. Eu lembro que uma pessoa veio me procurar, vai ter a confraternização lá da loja. O que é que eu faço? Eu vou ou não vou? Eu digo, vai, meu querido. Tem que ir. Oxente. Não, mas que vai ter cachaça, vai ter festa, vai ter não sei o que lá. Eu digo, vá. Agora lá você vai ser a luz. Quando chegar lá, você não vai julgar ninguém. Você vai fazer a média e tal. E depois, o que é que você faz? Pega o beco. Começou o pisoteio, começou a descer na garrafa, começou a descer no chão, você olha, pega o beco. Porque, queridos, olha, a música, eu já falei sobre isso uma vez, a música ela tem um poder muito grande. Não é a letra ela profetiza. Uma letra ela profetiza. Mas o ritmo ele nos seduz. É tão certo, você está parado em algum lugar, está passando uma música, qual é a tendência? Eita Senhor, segura minha perna. Não é? Eita Senhor. Estava conversando com o João Pedro esses dias, que tem uma música aí de um candidato que é a música do cabaré. E ele disse, pelo amor de Deus, não canta isso, porque fica na nossa mente. Sabia disso? É terrível. Então a música, o ritmo, ele nos seduz, porque ele vai aonde? Na alma. Eu já ouvi entrevista de cantores dizendo que quando eles foram cantar, mas por que você toca tanto a alma das pessoas? Porque eu passo a minha alma. Na época da Legião Urbana eu falei sobre isso também. Tem um vídeo dele ali dizendo que não gostava daquela música Pais e Filhos, que foi a época que ele tentou suicídio. Mas as pessoas sempre impediam. Por quê? Porque as pessoas estavam no estado que ele estava antes quando fez a música. Então nós temos que ter cuidado. Eu não vou nem falar de crente que bota música em rede social. Vou nem falar. Só Cristo está precisando se converter de novo. De contrapartida, existem pessoas que são assim. Escute essa. Eu conheço um crente que mora lá perto da minha casa, faz um monte de coisa errada. É um monte de crente hipócrita na igreja. Quando não é uma coisa na igreja, é uma coisa na igreja e uma coisa em casa. Então, eu não quero aceitar Jesus. Isso eu estou dizendo é uma pessoa que não conhece Cristo. Ela vê um crente dando mau testemunho, ela diz assim, não quero não. Olha, fulano, mau testemunho, é uma desgraça em casa. Eu quero nada, não aceitar Jesus. E eu digo a você, esse discurso vai longe. E eu pergunto a você, uma pessoa dessa, ela vai para onde? Uma pessoa que não quer aceitar Jesus. Para onde? Para onde? Então está fraco, viu? Eita, discípulo maravilhoso. Para o é a Bíblia que diz. Está lá em 1 João. Nós temos que confessar Jesus como Senhor e Salvador. Se nós não confessar, a diferença é essa. Às vezes as pessoas vêm me perguntar, não, querido, tem que aceitar Jesus. Você tem que confessar, dizer, Jesus, eu te quero como meu único e suficiente Salvador. Se você não fizer isso, queridos, o pisoteio é grande. E você que não quer aceitar Jesus, eu já perguntei, né? Porque aqui o tab subiu. Porque as pessoas só querem. E outra que é interessante, vou tomar aqui o cafezinho para não esfriar. E outra, porque as pessoas só pegam os exemplos negativos. Você já percebeu? Que as pessoas elas são tendenciosas a só ver o que é errado.
a querer tomar o exemplo do que é errado. Aí você diz, misericórdia, sangue de Cristo poder. Eu sei que existe sim, eu sei que existe crente assim, que dá mau testemunho. Eu sei que existe crente que só Jesus na causa. Mas também, queridos, existem crentes que estão aqui, que estão querendo mudança. Estão pessoas que estão na igreja, que estão buscando mudança, que estão buscando a sua cura. E tem pessoas que estão com hemorragia na sua vida há anos. Está vazando na sua vida há anos. Você já entregou a vida a Jesus. Você já tem um andar com Cristo, mas você continua vazando vida. Eu vou falar como é que vai parar isso, viu? De graça, daqui a pouco. Vamos para essas outras pessoas que dizem assim. Tem que ter gente. Sim, aí tem. Deixa eu lhe dizer uma coisa que é interessante. Eu botei aqui, eu falei essa palavra ontem. Mas você sabia que tem que ter gente complicada na igreja? Você sabia disso? Tem que ter gente doente na igreja. Sabe por quê? Se não tiver, acabou o trabalho do pastor. Vamos todo mundo para o céu. Não é? Se não tiver gente complicada na igreja, for todo mundo santo, for todo mundo sem pecado, se for todo mundo perfeito, não tem como a gente ficar aqui. Então tem que existir sim umas coisinhas para continuar aqui, né? Vou olhar aqui, viu? E é interessante a gente observar que geralmente a gente associa as pessoas boas até que vão para o céu. Às vezes morre alguém e diz, era tão bom e morreu. Aí tem uma derrota que faz tanta raiva, tão vivinho. Diz, Senhor, tem misericórdia, leva para a glória. Um exemplo bem simples é um acidente de carro. Vai um crente e um cachaceiro. Aí de repente vai ali o crente e o cachaceiro. Pá! Bateu o cachaceiro. Esse pá é feito para você acordar. Aí bateu o carro. Quem morreu? O crente. Foi para a glória. O cachaceiro ficou. A pessoa disse assim, mas rapaz, como Deus é injusto. É não, queridos. É porque aquele estava salvo. O cachaceiro está esperando ele se converter. Esse é fato. E a questão é, vamos lá. Tem pessoas, querido, que tem problema e gosta. Sabia disso? Tem crente que é perebento, tem crente que é doente da alma, mas gosta. Sabe por quê? Porque ela gosta de chamar a atenção das pessoas. Tem gente que não quer ser curada, porque enquanto ela está doente, as pessoas estão ali, o que é que tu tem, moleque? O que é que tu tem, homem? Foi o que aconteceu? Eu estou doente. Tu está doente de quê? Não sei. Vamos levar Jesus, para conhecer Jesus, conhecer Genésio. Porque Jesus não muda, Genésio permanece, né? Então tem pessoas que elas alimentam isso. Elas sabem que são doentes, elas sabem que precisam da cura, mas elas ficam alimentando. Isso chama-se espírito de autocomiseração. E é interessante, ela chama a atenção de todo mundo, só não chama a atenção de Jesus. Sabia disso? Chama a atenção da igreja todinha, mas a atenção de Jesus ela não chama. E nós precisamos chamar a atenção de Cristo, porque só Ele pode mudar a nossa vida. Aí eu selecionei aqui, para quebrar o gelo, uns tipos de crentes. Existem vários tipos de crentes, vocês sabem disso, né? Então eu vou começar pelo crente e meio. Não sei se você já ouviu o crente e meio. Meio crente, meio salvo, meio firme. Esse é o crente e meio. Tem o crente 190. Só busca Deus em situações de emergência. E a igreja está assim. Aqui não, lá fora. Tem o crente macaco. Sabia disso? Crente macaco. Vive pulando de igreja em igreja. Nunca se firma nenhuma. Tem o crente motocicleta. Faz uma zoada. Roda, grita, mas não dá fruto. Aí
Aí eu disse, misericórdia, Jesus, troca esse motor. Tem um crente DVD. O crente DVD é aquele que deita, vira e dorme no culto. Uma vez eu peguei uma pessoa lá atrás, eu estava com o Laila lá atrás, e tinha uma pessoa cochilando na última cadeira lá. Aí eu digo, eu vou tirar um retrato dela e vou mandar o retrato para ela, que ela é um crente de DVD. Existe também, esse daqui é famoso, o crente torpedo, que é o crente fuxiqueiro. Manda a mensagem, vai levar a mensagem, é o crente torpedo. Sempre aparece trazendo uma mensagem. Tem o crente Martinho da Vila, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. E o último crente, esse daqui você vai se avaliar. É o crente noiva. A cabeça, que lindo. O crente noiva sempre chega atrasado. O culto começa de 10, chega 10h30. O culto começa de 5, chega 5h30. Queridos, pelo amor de Deus. Eu estou lendo um livro junto com a minha amiga Liliane. Ela criou aí um grupo Top das Galáxias. A gente está lendo um livro Bom Dia Espírito Santo. E é um livro Top das Galáxias. E é interessante que no livro, a Katri Kuma, olha, ela, quando ela ia ministrar, ela disse, eu estava conversando com a pastora ontem, eu disse a ela, quem sentava aqui na frente, aí nisso, ela, Benihim, ele continuou no ministério dela. Então, os cultos de Katri Kuma, quando ela ia, antes dela chegar, eram filas e filas na porta da igreja, porque o ministério dela era de cura, e onde tem cura, o povo corre atrás. Sabe o que acontece? Nisso o Benihim não era crente ainda. E um amigo dele chamou ele para ir. Falou de Katri Kuma e tal. Bora Beni, bora. Foi. Quando chegaram lá, eles chegaram logo cedo. Já tinha uma multidão, mas eles conseguiram entrar e sentaram na cadeira da frente. Então a equipe de Katri Kuma disse assim, querido, por favor, vocês podem se retirar aqui da frente e ir para de trás, porque quem fica aqui na frente são as cadeiras é a cadeira dos intercessores. Queridos, você que é líder, você que está vendo alguém que vai ministrar, interceda, porque às vezes o ambiente não está propício. Então, quando começa uma intercessão, a atmosfera muda. Eu quero declarar hoje que hoje vai ser dia de cura. Assim como essa mulher foi curada, eu que preciso de cura também, nós vamos ser curados hoje, no término desse culto, ou no meio da palavra você pode ser curado, pode receber na cura. Então, queridos, o crente noiva está assim, está chegando no culto que é de 10, chega de 10h30. E eu digo a você, para um crente comum ainda não é aceitável, mas to beef. Queridos, mas para um líder de célula, meu irmão, meu querido, meu maravilhoso e maravilhosa, você está precisando rever seus conceitos. Sabe por quê? Eu sou gestor de uma loja, então eu não posso fazer o que eu quero. Meu testemunho vem impactar a vida das pessoas. Já pensou um gerente que chega atrasado? Já pensou? Quero que o dono ia dizer, olha, fry, que é fry, voa, é em inglês. Fry, voa. Aí, quando é para as coisas de Deus, querido, nós temos que fazer com excelência. Você que é líder, você é visto. Só que você não tem que fazer porque as pessoas estão vendo você. Você tem que fazer porque Ele está vendo você. E você tem que criar a atmosfera. Por isso que muitas vezes é muito crente parecendo sapo no dia de enchente. Os olhos secos e a água no chão. E olhando. Sabe por quê? Porque chega na metade do louvor, cruza os braços. Até foi o último pastor que pregou ele falando sobre isso, que nós temos que exteriorizar o nosso interior. Está uma adoração profunda. E a pessoa aqui assim, ó. Você sabia que isso é uma defesa, né? Quando a pessoa ela cruza o braço, ela está bloqueando a pessoa de ter um relacionamento com ela. Ela chega, cruza os braços e fica aqui, olha.
E olha para todo mundo, olha a roupa da irmã, olha o sapato, olha o cabelo, olha tudo. Mas não consegue entrar na atmosfera do culto, porque chegou atrasada. Querido, se você mora longe, eu moro em Caetés, 4-3. Então a gente levanta cedo para estar aqui 10 para as 10, 15 para as 10. E não é porque a gente é supervisor, é porque eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu tenho que pegar. Sabe quando é que você não está atrasado? Quando você vai casar e deixar de ser noiva. De fato, quando você olhar ali e o relógio estiver contando. Aí você diz, eita, cheguei cedo. Aí você tira um retrato para você mesmo. Cheguei cedo. Então nós precisamos ter mais compromisso, queridos. Outros dão um cangapé. Antes de terminar o culto, já está lá na porta. Misericórdia. Quando vai, espera a mulher falar contigo depois. Ninguém fala com eu, como é que vai falar se fosse embora? Está aqui. Não espera, queridos. É um momento de comunhão, é um momento de falar. Eu digo, a gente só tem 2 horas, querido. É muito pouco para adorar o Senhor, para estar na presença do Senhor. A gente tem 24 horas. Disseram que ia aumentar 40, e disseram que queria aumentar mais um dia. Eu digo, eu só aceito se for para ser de folga. Quero mais um dia para trabalhar, quero não. Eu quero um dia para ser se for de folga. Para trabalhar, não quero não. Eu digo, misericórdia. E lá em Hebreus 12, 1 ao 3, se você quiser abrir aí. Então se organize, viu? Se organize. Chegue cedo. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço, os nó, as pereba, as complicações e o pecado que tão de perto nos seduz, nos rodeia, quer nos pegar. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Queridos, todo dia o pecado vem, mas todo dia o pecado vem e me chama. Igual João Pedro dizia, eu não quero. Todo dia nós somos tentados. Não se iluda. Todo dia Satanás vai levantar uma situação para tentar te seduzir. E você tem que ser firme. Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando num banco. E eu fui liberar um crédito para uma mulher. Estava até conversando com uma pessoa esses dias e eu contei esse relato. E eu fui liberar um crédito para essa mulher. Ela morava numa determinada cidade, eu não vou dizer não. Aí, o que é que sucede? Quando eu cheguei na casa da mulher, a gente foi lá, entreguei os papéis, fez um pisoteio lá, avaliação e tal, e fui para casa. Aí nisso ela pegou e perguntou. Aí saí da casa dela, quando foi à noite, por volta de 10 horas, que é a hora que Satanás começa a fruviar. Aí pegou e disse assim, porque nós estamos mais propícios com o celular na mão, né? Chegou uma mensagem para mim. Aí disse assim, eu não sei, você acha que meu crédito vai sair? Aí eu disse, vai. Já aprovou tudo, agora amanhã, provavelmente amanhã sai. Ela, eu não sei. Posso te fazer uma pergunta? Ela já tinha perguntado do crédito. Eu digo, essa alma quer reza. Você é casado? Ela estava cega com os olhos nos infernos. Você é casado? Aí eu disse, sou. Ah, que pena. Desse jeito, o cão disse. Só que o pior, que eu teria que ir na casa dela no outro dia. Eu que levava o contrato, eu era supervisor, então eu tinha que levar o contrato para ela assinar. E eu comecei a chamar a equipe que trabalhava comigo e disse, vamos mais eu na casa de uma cliente, agora que eu vou ter que assinar. Ei, Deus, vou, mas não vou para Bom Conselho. Ei, Deus, vou não, que eu não sei para onde. Eu disse, misericórdia, não posso ir para casa dessa mulher, não, se for para casa dessa mulher, essa mulher vai me estrupar. Eu tenho que ter cuidado. Eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Eu cheguei para a gerente e disse assim, essa mulher, tu tem que ir comigo em liberar esse crédito. Aí ela disse assim, eu não posso, eu vou fazer no seu pisoteio. Ela disse, você tem que ir, eu não posso. Eu tive que contar a situação a ela. Eu fui lá, a mulher estava querendo me coisar. Eu queria, eu vou dizer a vocês, você vai dizer, mas tu não é crente, Josimilton? Não, homem de Deus. I am. Eu sou.
Mas, querido, nós não somos Deus. Nós temos, olha, a carne é fraca. Resumindo, nós foi lá, queridos, quando eu bati na porta da mulher, a mulher estava com um negócio de mosquiteiro, de renda. Que quando ela abriu a porta, que eu olhei, eu digo, hoje ela tinha me pegado, se feliz. Misericórdia, Senhor. Aí nisso, quando eu fiz questão de entrar primeiro. Quando eu entrei primeiro, aí a gerente entrou. Quando a gerente entrou, aquela vez, tchom, 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 tchom. Aí eu, bom dia. Ela foi, veja que ela estava mal intencionada. Ela foi para o quarto, trocou de roupa e veio assinar os papéis. Então nós temos que ter, querido, prudência. Nós temos que observar. Satanás, ele está ao nosso derredor. Por isso aqui ele diz que Satanás, que eu não sei mais nem onde está, mas está deixando todo o embaraço e o pecado que de tanto nos rodeia. O pecado está em tudo, queridos. O pecado está no nosso ver, o pecado está no nosso pensar, o pecado às vezes está no nosso andar. Para onde você vai? Então nós temos que vigiar e viver daqui para frente, né? Todos nós temos um passado que nos envergonha e que teve vazamento de vida. Eu e você, nós tivemos um passado. Você não teve? Você não nasceu agora, grande desse jeito. Não, você era um alienígena. Nasceu agora. Então todos nós tivemos um passado. Então nosso passado tem marcas, tem sangramento. Tem uns que já foram curados, mas tem outros que estão vazando. E nós vamos agora para o segundo ponto. Que é tocando a intimidade de Jesus. Tocando a intimidade de Jesus. Eu vou falar agora sobre o manto. Não é o manto aqui para cima, não. É o manto que Jesus vestia. Se você for observar antes, no tempo de Jesus, eles vestiam um manto por baixo. Eles vestiam um manto por baixo para depois vestir a roupa. Então, o manto ele tem um contexto religioso e cultural da época. O manto não era a roupa de cima. O manto era a segunda peça de roupa. A primeira, no caso. Falava do seu status social e religioso. E só podia tocar deliberadamente por membros da família ou pessoa íntima. Por isso, vou enfatizar isso mais um pouco. Por isso que Jesus disse, alguém me tocou, porque ela não tocou no tecido de cima, ela tocou no manto, na intimidade de Jesus. Aí ele disse, epa, alguém aqui me tocou diferente. Nós podemos ver lá o exemplo no rei Davi, 2 Samuel 6,14. E 2 Samuel 6,14, Davi ele venceu a guerra, ele tirou a armadura, os armamentos dele lá, e ele ficou com uma túnica, com um pano, que é o que eles usam por baixo. É por isso que Mical, não foi Mical, pegou e ficou zombando dele. Isso é um louco, tá vendo? Dançando pelado. Por quê? Porque aquela roupa era uma pele íntima, uma roupa íntima. É como se fosse hoje a calcinha e a cueca da gente. Já pensou alguém, toquei nas cuecas de Jesus. Aí vai dizer, as heresias, Jesus. Assiste a pregação toda, vamos? Né, que alguém vai dizer assim, eita, e o pastor falando ali, falando das calcinhas das cuecas. Que o povo é assim, olha, a internet é só Cristo. Então a mulher ela vem por trás. Sabe por que ela veio por trás? Porque isso demonstra vergonha. Como ela vivia 12 anos, sozinha, sem ninguém, sofrida, sem dinheiro. Então ela estava envergonhada, com medo da população, porque a gente pode observar que a multidão. Multidão é o quê? Muita gente é o quê? Multidão. Então, o que é que acontece? Ela estava com medo e com medo das acusações, que a partir do momento, as pessoas já sabem, minha gente, olha, pecado é igual carniça, coisa errada é igual carniça. Um dia fé, todo mundo sabe, todo mundo vê. É terrível. Então ela estava lá no canto dela, 12 anos, sangrando. De repente ela sai.
Só que para ela sair, ela teria que enfrentar ela mesma, ela teria que enfrentar e dizer: meu Deus, como é que eu vou chegar nesse Jesus? As pessoas nas ruas vão me ver e vão dizer: olha aí, quem está ali? É aquela impura, é aquela imunda. Como muitas vezes nós já fomos acusados. Quando eu me converti, aí tinha uma pessoa que estava muito na casa da minha mãe. E quando eu cheguei, eu tinha vindo do meu discipulado com o pastor, e eu vinha com a minha Bíblia. E a menina da casa da minha mãe falou assim: achei, ela me chamava de mito. Achei que mito se converteu, foi? E está em paz que a gente gritar agora, é: homem, quem eras tu? Cachaceiro, prostituto. Eu digo: oh glória, é a luz. Se eu era cachaceiro, agora eu disse a ela: eu era, e tu? Vamos deixar de ser tão bem? Então, o que é que acontece? Então ela ia vivenciar tudo isso. E Satanás, ele é mestre em nos deixar, em nos acusar. Minha gente, Satanás é o cão. Satanás não presta. Terrível. Então Satanás, ele te dá corda. Ele mostra que as coisas de Deus é ruim e que as coisas do mundo é boa. Como eu disse, é bom. Não vão medir para você dizer que as coisas do mundo é ruim. Tem coisa boa mesmo. Para carne velha, o pecado gosta. Só que ele te dá. Ele vai te dando. Toma. Vai. E vai aumentando teu tapete. E tu se achando na própria estrela de Hollywood. Pecando e se desfilando. E vivendo Cristo. E de repente, queridos, ele pega na ponta do tapete. E tu tá lá em cima. Ele faz, olha. Zá! Aí os holofotes em cima. Rá! Fulano, misericórdia. Fulano, meu Deus. Então, cuidado nas ofertas de Satanás. Porque ele vai tentar te envergonhar. Ele vai tentar pegar a tua vida, que você diz que é de Jesus, para que as pessoas vejam que você era uma farsa. E ele vai sempre nos acusando. Aí fica na mente, agora eu quero que você traga para você. Ele vai lhe acusando. A culpa é sua por você ter sido abusado. Querido, que isso deixa um trauma terrível. Você ter sido traído. Às vezes outra pessoa foi traída, então ela se sente culpada da traição. Por estar desempregado. Às vezes Satanás fica na tua mente: está desempregado, infeliz, a culpa é tua, miséria. Por estar passando por esse fracasso financeiro, está na pindaíba, devendo até os cabelos da cabeça, andando com aquele turbante para ninguém te ver, porque está devendo tanto. Por estar vivendo essa situação. Então Satanás, ele fica na nossa mente. Você peca, às vezes você erra. Satanás fica: a culpa é tua. Tu que não tem compromisso com Deus. Tu que é uma miséria. Tu que é uma derrota. Mas eu quero declarar nessa manhã que você vai vencer esse pecado e vai ser curado. Amém? Imagina o que passava na mente daquela mulher. 12 anos vivendo sem vida. Era uma pessoa que não tinha vida. Deus quer te curar, devolver a vida e parar esse sangramento. Amém? E terceiro e último ponto. Nós vamos para a cura. Nós vamos agora para a cura. Terceiro ponto, a cura. Nossas decisões irão determinar a nossa cura em Jesus. Se você for observar nesse texto, ou na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não houve outro relato onde alguém tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Ela fez o que ninguém fez, nem imaginaria em fazer. E pensar, se eu tocar nas vestes serei curada. Queridos, isso é uma fé poderosa. Porque Jesus, ele botou cuspe no olho das pessoas. Jesus, ele curou o paralítico. Jesus, ele foi curando. Então ele foi curando. Mas quem curava era Jesus. Ele ia direcionado à pessoa, para curar a pessoa. Só que com ela não. Ela venceu tudo para chegar até Jesus
e tocar, dizendo: se eu tocar, se o ministro tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Queridos, a cura requer de nós um esforço, assumir quem somos e que estamos vivendo. A cura só pode acontecer quando descobrimos o nosso diagnóstico, nossa doença. Então você tem que identificar onde é que está sangrando, onde é que sangra na sua vida, o que é que rouba a tua alegria. É um câncer, é uma doença, é a mentira também que é um câncer, o fuxico é um câncer também, e assim vai. Então nós precisamos identificar onde é a nossa doença, para que Jesus venha aí nos cure. E a atitude dela trouxe a cura, pois todos se encostavam a Jesus e nada aconteceu. Não foi? Ele não estava na multidão. É tão certo que quando ele está andando, eles chegaram ali, aí Jesus disse: epa, alguém me tocou. Aí Pedro, sanguíneo, disse: Jesus está querendo tirar onda com nós. Jesus, como é que alguém te tocou se a multidão te aperta? Então, queridos, a multidão estava apertando Jesus, as pessoas estavam tocando em Cristo, apertando. Só que ninguém teve mudança de vida, porque as pessoas não tinham o que essa mulher tinha. Ela determinou no seu coração a necessidade de cura que ela precisava. Eu coloquei aqui para a gente frisar de novo, para nós. Uma coisa é assistir culto, outra coisa é estar no culto. Querido, não é a mesma coisa. Eu vou assistir o culto de casa. Vai. Jesus pode curar? Pode. Mas pode ser que não cure. Porque geralmente uma pessoa, quando ela vem assistir culto, é porque ela não está legal espiritualmente. A não ser que ela tenha alguma debilidade que ela não possa. Ela está doente, ou alguma coisa desse tipo. Mas a pessoa não ir porque quer ficar no sofá, sentada, assistindo, comendo bolacha, creme crack, café. Aí, meu querido, o pisoteio é grande. Estar no culto não é uma religiosidade, que as pessoas podem dizer: não, Jesus, mas isso é o que? É uma religiosidade. Como tu é religioso? Não, eu sou crente mesmo. Na época do Covid, eu disse: pastor, eu sei que eu não posso, mas eu vou ficar nem que seja ali um taquinho lá atrás. Porque se eu for ficar em casa, principalmente quem é sanguíneo, colérico, ele não consegue ficar em lugares fechados. É muito difícil, a gente fica horrível, a gente se sente prisioneiro. Nós estaremos prisioneiro, querendo sair. Então eu dizia: pastor, e não é, minha gente. Você está ali no culto na sala, você pega um celular, menino pede uma coisa, o outro pede uma coisa, chega a vizinha, chega alguém, você não consegue ouvir a palavra, você está ali cozinhando, você está fazendo alguma coisa. Então você não vai prestar atenção no culto. Não se iluda-se. Então nós precisamos estar na presença, tocar na presença. Quem esteve domingo aqui no primeiro culto de manhã, o pisoteio foi grande. Queridos, teve uma hora que Joel, ele parou, ele estava ministrando a palavra. E foi o Espírito Santo mesmo. Ele parou, ficou calado um tempinho. Você sentia a presença do Espírito Santo andando. Eu comecei com as carnes tremendo. Eu digo: Senhor, que eu gosto dessas coisas, eu sou do reprepego. Eu gosto disso. Quando eu conheci Jesus, eu tive uma experiência profunda. Topada, recebi uma descarga do céu, que às vezes as pessoas têm dúvida de não cair no espírito. Existe. Tem gente também que fantasia demais, que no chão. Então não é assim. Pode acontecer? Pode. Na minha época eu ainda era inexperiente quando eu caí na unção. Eu era totalmente mundano, eu não conhecia Cristo. E eu vou contar isso depois, no outro lugar ali. O que aconteceu? Então eu estava na situação, e eu entreguei minha vida a Jesus. E na hora que eu entreguei minha vida a Jesus, queridos, eu recebi uma descarga do céu. Eu pensava que eram os capetas saindo. E eu me tremia assim: me segura Jesus, me segura Jesus, me segura Jesus. E eu fazia assim, eu me tremia, e era uma descarga do céu. E eu me tremia, queridos. E na hora eu disse: Deus, em nome de Jesus, me segura, senão eu vou cair no meio do povo. E o povo vai ver.
E a gente estava no meio da rua e eu fiquei tipo assim numa pilastra ali no parque. Eu me escorei. E o menino, como é teu nome? Porque eu tinha entregado a vida a Jesus, né? Como é teu nome? Diz aí, peraí, triste, eu já te digo. Deixa eu me recuperar, -me. Queridos, receber a presença, querido, é vicia. Por isso que Satanás investe tanto para tu não ter teu devocional. Tu quer fazer devocional no carro, no trabalho, no meio da rua. Isso não é devocional. Isso você está andando com Cristo. Você está andando com Cristo ali, no movimento. Agora, ter relacionamento é Mateus 6,6. Tu vai para o teu quarto, tu fecha a porta do teu quarto e ali é você e Jesus. Por isso que eles que a gente vê um monte de crente sofrido, sem cura, sangrando, porque não está na presença. Quando a gente faz o TSD, às vezes, meu Deus, mas Jesus fala disso, tem que falar mesmo, tu morre. Então, entra, busca um relacionamento. Quando eu converso com uma pessoa, eu percebo logo, eu digo, a primeira pergunta que eu faço, está tendo teu relacionamento com o Senhor? Tô, como? Assim, no carro, tomando banho, quando eu vou andando na rua. Aquele Deus pode fazer um sobrenatural e tu receber uma descarga elétrica? Pode. Mas se tu for ter intimidade com o Senhor quer o quê? Prioridade. É igual um casamento, queridos. A gente não vai ter relação com a nossa esposa na rua, não. A gente tem que ter no quarto com as portas fechadas. Para a gente chegar ao êxtase do prazer. Com Cristo é assim também. Você nunca vai ter uma experiência de prazer se você ficar andando pela rua, xererê, xererê. Xererê, xererê. Você precisa pegar um tempo do seu dia, fechar a porta do seu quarto. Eu sou casado, que eu tenho um filho. É 2. E lá ela veio 420. Eu pedi era 220. Lá ela veio 420. Lá ela não para. Quem nos conhece sabe. Ela não para, ela fica ali. Eu tapei ela com o telefone. E ela, olha, pode ver, Jesus nem aqui tá. Aí tem revés. Eu vim nos 2 cultos, né? Mas aí Jesus vem em um cultua e eu fico com ela em outro. Porque ela não deixa. Mas quando eu chego em casa, é prioridade. Eu digo, Suzy, olha, fica aí. Meu devocional eu gosto da madrugada. Porque como eu sou uma pessoa da madrugada, então eu deixo ele lá, me tranco no quarto e vou buscar a presença. Porque, queridos, senão você não vai ter a sua cura. Você vai viver anos e anos dizendo que é crente, dizendo que conhece um Jesus, aí faz o que for o segundo ponto, o primeiro ponto, se eu não me engano, mas parece que foi o segundo, que é passar as informações de um Jesus defeituoso. Um Jesus que você diz assim, curou fulano, que às vezes a gente não diz com a nossa boca, mas a gente expressa com o nosso ser. Às vezes curou fulano, abençoou fulano, e estou aqui. E eu nada. Menino, fulano foi curada, como disse o pastor Misael. Fulano foi curado. Queridos, eu já fui, peraí, sabe como? Eu dizia assim, eu vinha promover. Aí eu dizia, não, eu quero que, não, Deus vai falar comigo. Senhor, usa o pastor. A gente só quer pastor, né? Senhor, usa o pastor para me falar comigo. Oh Deus, se Deus falar comigo, eu vou me firmar. Se Deus falar comigo, eu vou crescer mais. Se Deus falar comigo, aí acaba a conferência, eu ali seco. Deus nem vinha falar. Queridos, nós precisamos ter o nosso relacionamento individual. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus, onde a gente possa extrair da presença. Estando na presença, e a presença dele nos transforme. E o poder dele nos transforme. Lá em João 19:23 diz o seguinte: tendo, pois, se isso aqui é falando sobre as roupas de Jesus. Tendo, pois, o soldado crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Então não tinha como eles cortar. Marcos 5:29. E logo que secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Marcos 5:30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairia poder, voltou-se para a multidão e disse: alguém me tocou. Você precisa de uma cura onde?
Nós vamos orar no final. Vou chamar aqueles que precisam de cura no final. Está terminando já. O que está te afligindo, roubando tuas forças? Uma coisa que às vezes a gente acha que é simples é a ansiedade. Sabia disso? A ansiedade é terrível. Uma pessoa que sofre de ansiedade, queridos, ela não tem paz. Porque é aqui, ela trabalha, a mente dela fica trabalhando. Ela não quer que a mente trabalhe, mas a mente fica trabalhando. E isso gera nela um desconforto. E isso gera nela ânsia de vômito. E isso gera nela uma palpitação. Então, ficar lambendo feridas do passado sem buscar a cura, isso é satânico. Espírito maligno de autocomiseração. Deus não quer que você sofra. Jesus veio para te salvar, te curar de todos os traumas vividos. Aleluia. E eu quero finalizar. Eita, amassei meu iPod. E eu quero finalizar com João 10:10, que diz o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Queridos, o que você ouvir de Jesus é o que vai tornar o teu milagre. Eu quero pedir que Adriel traga alguma música de cura. Procure uma música de cura. Eu quero que apague as luzes, que geralmente nós somos tímidos às vezes, que não deveríamos ser na presença de Jesus. E eu quero, deixa ele apagar para ficar mais